Tudo bem, pessoal? A gente está iniciando aqui com mais um Cubo Experts, né? O tema que eu estou trazendo, eu sou o Márcio Conceição, sou CTO na Funnytrack, e o tema que a gente vai trazer hoje é construindo um produto de inteligência artificial aplicado à voz. Qual que é a ideia de explanar sobre esse tema? A gente vai falar aqui como que foi a experiência da Funnytrack desenvolvendo um produto de inteligência artificial, e eu vou buscar compartilhar alguns aprendizados que a gente teve ao longo dessa jornada, o que teve de aprendizado em tudo isso, tá? Então vai ter um pouco de teoria, um pouco de prática aqui do que a gente fez, perfeito? Vamos lá. Primeiro, para contextualizar, o que é a Funnytrack, né? O que é essa empresa? A Funnytrack é uma startup, né? Claro, a gente começou em 2015 com um produto associado à Caltrack, e depois a gente começou a desenvolver Speech Analytics, que é onde entra muito da inteligência artificial, para transformar a comunicação por voz entre um consumidor e uma empresa em dados relevantes para a tomada de decisão, tanto para o gestor de marketing, saber de onde que vieram as ligações, quanto para o time de venda, saber como é que foi o atendimento, ou CX também, para saber como é que foi a experiência desse atendimento. A gente participou do Scale Up Endeavor em 2017, a gente participou também do Google for Startups em 2019, e de programas de aceleração aqui com o Radar Santander e com o Cubo Itaú aqui em 2020, a partir de 2020. A Funnytrack já passaram pela Funnytrack 9 milhões de consumidores únicos, ou seja, da população brasileira aqui, dá quase 5% da nossa população passou pela Funnytrack. São 100 milhões de minutos analisados, 11 mil pontos de venda monitorados no Brasil. E aqui alguns clientes aí, GM, OLX, Unidas, né, muitos clientes do segmento automotivo, clientes de segmento financeiro também, onde a gente atua. E por que a Funnytrack nasceu? A gente tinha um problema, as empresas, né, costumam ter um problema, eu recebo lead por telefone, sim ou não? Algumas empresas não sabem dizer se recebem ou não e a quantidade de leads que eles recebem. Não sabem se o time sequer atende com eficiência a esses leads, a essas ligações. E não sabe também de onde que vem esses leads. E daí assim que nasceu, então, essa entrega de call tracking e essa entrega de speech analytics, para entender esses leads pela voz, né, por telefone. E aqui já entrando no tema da nossa fala, então, sobre inteligência artificial. Hoje a gente fala que a gente está passando pela década da inteligência artificial. O que tem duas referências aqui. Primeiro, lá em 2006, esse matemático, o Clive Humby, ele falou que o data is the new oil. Que era onde a gente tinha grandes volumes de dados, Big Data, o tema da vez era Big Data. Já em 2016, na década seguinte, o Andrew Ng, que é um doutor aí especializado em inteligência artificial, ele falou a AI é a nova eletricidade. Por quê? Os dados o óleo, é o que provê a informação, né, aquilo que você vai gerar um produto, transformar em um resultado, né? E a eletricidade, ela é um mecanismo, a energia para gerar o resultado. Ela não é o dado em si, não é a informação em si, mas ela é aquilo, é o motor que transforma os dados em resultado. Então, ele funciona como eletricidade. E daí, nessa década aqui, que a gente vê aqui, de 2010 a 2020, foram onde tiveram vários evoluções aí relacionadas à inteligência artificial. Então, teve a compra da Siri pela Apple, a DeepMind, que é uma empresa de Deep Learning, foi comprada pelo Google, logo no começo da década também. Teve o lançamento do Kinect nesse período aqui, então, reconhecimento de imagem, né? Passou a entender a imagem também, usando inteligência artificial. Teve o lançamento, o Watson vencendo o Jeopardy, que é um jogo de perguntas e respostas contra 2 ex-campeões, com um total 100% de inteligência artificial aqui, aprendendo através de vamos falar assim, uma enciclopédia, né, para poder responder perguntas
e formular perguntas. Na verdade, o jogo é um pouquinho diferente. O surgimento da Alexa também foi nesse período aqui, nessa década. A Tesla lançou o Autopilot, então já entrando na direção autônoma, né? O TensorFlow aqui é um pouco mais técnico, mas a TensorFlow é uma tecnologia que popularizou a adoção e o uso de Deep Learning, que é redes neurais, né? Com várias camadas de aprendizado, que permite que a inteligência artificial vá muito além do que se fazia antes. E o TensorFlow, ele popularizou muito a forma de fazer isso. É uma tecnologia que open source, aberta, que nasceu dentro do Google. O Google também, a partir da DeepMind, lançou esse AlphaGo, que é um robô que venceu um humano no jogo de Go, né? Antes era xadrez, e o Go é muito, extremamente mais complexo que o xadrez. Aqui também teve isso. O Google lançou esse hardware aqui, TPU, que é um Tensor Processing Unit, é um hardware para processar Deep Learning. Então, o hardware especializado nisso também. Surgimento da Deepfake, né, simulando voz e vídeos de outras pessoas, embutindo, né, isso. O Google Duplex, que é um robô fazendo uma ligação e se comportando como um humano, e a pessoa que estava atendendo do outro lado um agendamento de um restaurante ou de um salão de beleza, ela não percebia que era um robô. Então, isso aqui também foi lançado em 2017 e 2018 também. O Waymo, que é uma tecnologia de direção autônoma, dirigiu 10 milhões de milhas de modo 100% autônomo, sem um humano fazendo assistência. Então, hoje já, nos Estados Unidos, já tem algumas cidades que contam com uma espécie de Uber, né? Onde vem um carro 100% autônomo, sem motorista, para e vai para o lugar que você está orientando. Bom, essa década da inteligência artificial aqui, ela proporcionou muitas mudanças aí no mercado, em tudo, e gerou uma espécie de boom da inteligência artificial. Né? Então, e o que isso trouxe para as empresas? Tecnologias mais fáceis de aplicar, ou seja, a adoção da inteligência artificial ela foi popularizada. E o grande poder computacional também que surgiu aí para a inteligência artificial, acessível para empresas a um baixo custo, né, baixo custo inicial, claro, né, você vai desenvolver um projeto gigante e isso aumenta o custo, mas você tem muito acesso hoje a poder computacional para desenvolver inteligência artificial via nuvem, né? E muitas startups também nasceram resolvendo problemas complexos usando a inteligência artificial. Ou nascendo startup, ou dentro de grandes empresas também, nascendo núcleos aplicando a inteligência artificial dentro do negócio. E aqui você fala também, são 6 meses entre você ter uma ideia, ter um problema, o conceito de um problema, e implantar uma resolução disso com eficiência, poder aplicar uma melhoria disso, uma automação disso, utilizando a inteligência artificial. Então, entre conceber a ideia do problema e até você implantar uma inteligência artificial, no mínimo ali 6 meses, mas já é um tempo muito acelerado hoje para você aplicar a inteligência artificial dentro de uma empresa. Tá? E aqui aonde que vem a nossa experiência? Então aqui eu começo a trazer um pouco da nossa vivência em relação a esses temas. Então, foi a década da inteligência artificial. A Phonitrack nasceu em 2015. Em 2017, até 2015, a gente não nasceu aplicando e usando inteligência artificial. Mas em 2017, a gente decidiu usar a inteligência artificial e passou a desenvolver tecnologia de Speech Analytics. A gente lançou a primeira funcionalidade lá em 2018, em 2017 a gente decidiu ir para esse caminho, em 2018 a gente lançou o Call Score, que usa a inteligência artificial analisando uma ligação, entendendo o que acontece na ligação e dizendo se ela foi produtiva ou não. Esse foi um trabalho, a ideia nasceu em 2017, mas entre contratar as pessoas e desenvolver, foi um trabalho de 6 meses até a gente ter algo já rodando dentro da plataforma. Foi mais ou menos a experiência que a gente teve aqui. Então, o que eu diria aqui? Existem muitas oportunidades dentro da inteligência artificial. Se você tem uma startup ou você é uma empresa, uma grande empresa que
consegue usar a inteligência artificial ou deve buscar usar a inteligência artificial e aplicar soluções para resolver problemas dentro do teu negócio, tá? Então, a Funetrack, como eu falei, nasceu sem usar a inteligência artificial e depois decidiu usar. Tem muitas startups, muitos negócios que já enxergam como aplicar a inteligência artificial dentro das suas soluções. E daí aqui, para englobar um pouco mais do tema de inteligência artificial aplicada à voz e o desafio de construir isso, contextualizar um pouco aqui do que é o desafio de... tem vários campos da inteligência artificial. Você pode analisar, fazer inteligência artificial em cima de imagem, em cima de previsões, né, o forecast, né, então você analisa um dado do passado e a partir do dado do passado você vai prever um dado futuro, né, ou prevenção a churn, por exemplo, outras coisas, e aqui a gente está olhando para a inteligência artificial aplicada à voz. Então, explorando um pouco mais esse tema, um desafio já, língua portuguesa e regionalismos no Brasil. Então, o Brasil é muito grande e dentro do próprio Brasil, com a língua portuguesa, existe muita variação entre como se fala no Nordeste, como se fala em São Paulo, no Rio, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, tudo isso impacta na qualidade dos modelos de transcrição. Primeiro, os modelos são complexos e ainda você tem essa dificuldade que aumenta um pouquinho mais. A outra coisa também, no Brasil, especialmente, está cada vez mais comum a adoção de um aportuguesamento da língua inglesa, né? Então, desde falar deletar ou falar lead, eu acabei de falar lead várias vezes aqui. Lead não é uma palavra em português, mas a gente usa, o mercado usa esses termos, o mercado de área de marketing, né? E quando você fala, usa um transcritor que vai capturar da voz e transformar em texto, e eu falar lead, é difícil dele entender a palavra lead, porque não existe essa palavra em português, entendeu? Então, isso dificulta bastante a compreensão que o modelo tem uma eficiência de 100%. Treinar modelos baseados em voz é uma tarefa cansativa e trabalhosa. Então, imagine que você está desenvolvendo um modelo aplicado à imagem. Você precisa revisar 100 imagens que o teu modelo fez. Por exemplo, você quer definir entre o que é um carro e o que é um barco. Se você precisar analisar 100 imagens e dar o feedback, você vai fazer isso em 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Agora, se você precisar fazer isso em 100 áudios para entender se aquilo que ele está dizendo que tem um sentimento negativo ou positivo naquela ligação, por exemplo, você escutar 100 áudios é uma tarefa de horas, não é uma tarefa de minutos, né? Então, isso torna muito difícil esse processo também. Construir dataset também é um grande desafio. Então, justamente por causa disso, para construir dataset, o que você precisa ter? Você precisa ter uma gravação, ou no caso de uma imagem, você precisa ter uma imagem. Depois você precisa ter uma informação que se chama de categorização ou labeling, né, daquelas imagens ou daqueles áudios. Então, eu preciso separar aqui 100 áudios e dizer quais têm sentimento negativo, quais têm positivo. Para fazer isso, primeiro, a gente não tem isso pronto. Segundo, é que para você construir isso, você precisa, num caso de áudio, você precisa escutar e fazer a atribuição. No caso de uma imagem é muito rápido, no caso do áudio não. Então, construir é muito complexo. E o início da construção de uma inteligência artificial começa por ter um dataset. Eu não consigo desenvolver uma inteligência artificial se eu não tiver dados que eu vou utilizar para ensinar o robô. Tá? O que teve de experiência aqui da Funetrack? Putz, esse é um problema complexo de resolver construir um dataset. O que a Funetrack fez? A gente usou gamificação e usou o time da Funetrack, a gente tinha próximo de 50 pessoas aqui na época, e criou um processo de premiação interna para as pessoas classificarem as ligações, para construir esse modelo do Call Score. O que a gente fez? Aqui a gente criou um modo trainer, onde a gente anonimizou dados nas ligações, né, para não ter informação de qual que é a conta, que informação que eu estou analisando, de qual pessoa pertence àquela informação, então a gente anonimizou os dados ali,
e passou esses trechos de ligação para as pessoas escutarem e pontuarem. Assim, a gente gerou um incentivo grande, a gente deu um prêmio lá, camisetas e outras coisas ali para incentivar o time interno, e isso gerou, foi uma experiência bem bacana, e a gente conseguiu fazer, multiplexar isso daqui. Facebook, Google, outras empresas usam também técnicas parecidas, só que o que eles fazem? Normalmente eles contratam pessoas para fazerem esse tipo de análise e contratam no mercado, né, pessoas de diversos lugares ali para fazer. Na Funetec a gente conseguiu fazer isso com o nosso time interno, até porque a gente entendeu que ter uma pessoa fazendo isso, só isso, é uma coisa muito cansativa, muito maçante, e a pessoa começa a errar a partir de uma determinada quantidade de horas que ela fica fazendo aquilo, né? Então, aqui foi uma brincadeira com o time e ajudou também a construir esse dataset. E é uma coisa que a gente pode fazer também com a nossa base de clientes. Por exemplo, para os clientes, a plataforma pode obter feedback do próprio usuário. E se esse usuário tiver incentivos para dar esses feedbacks, a gente também consegue, a partir do dado do próprio cliente, escutando os dados dele e dando feedback, ajudam a gerar aprendizado. Ok? Mais desafios aqui relacionados à voz. Poucos profissionais com experiência em análise de áudio e voz. A gente encontra muitas pessoas que já trabalharam com modelo de forecast, já trabalharam com modelos de reconhecimento de imagem, né? Vários temas. Quando a gente pega áudio, é o mais difícil. Tem menos profissionais disponíveis ou com experiência nisso. Então, aqui a gente tem que buscar desenvolver profissionais dentro de casa mesmo, nos especializarmos nesse tipo de tecnologia e trazer esses conhecimentos para as pessoas que passarem a integrar o nosso time, né? É difícil de conseguir profissional aí no mercado. A complexidade do áudio é muito grande e exige modelo de IA extremamente sofisticado. O áudio, ele tem muitas, inteligência artificial, a gente fala de filtro, muitas propriedades que eu posso utilizar para gerar inteligência artificial. Decidir quais usar, quais não usar, como usar, e usar a inteligência artificial, né, sem redes neurais, por exemplo, é praticamente inviável. Então, normalmente eu vou precisar usar redes neurais, vou precisar usar modelos complexos aí para obter resultado. Uma outra coisa, a captura do áudio muda drasticamente o resultado. Então, por exemplo, se eu pegar uma gravação, vamos pensar no teu celular quando você está falando com o Google, o assistente do Google ou com a Alexa. Você está falando para o celular ou está falando para o assistente em casa. Você vai falar de uma maneira mais clara, você vai dar um comando de uma maneira mais clara, você vai tentar ser claro na hora de falar. Mas quando você está analisando um áudio, que é uma voz que foi gravada num atendimento de um contact center, aquela pessoa não está preocupada se eu vou falar pausadamente ou falar de uma maneira mais clara, né? Ela está dialogando, é um diálogo. Vai ter ruído, vai ter som de fundo, vai ter carro passando, vai ter barulho de elevador, vai ter muito ruído nisso. Fora isso, ainda tenho a qualidade da captura. Então, pode ser que o microfone que a pessoa está utilizando, a qualidade ali afete já o hardware. Pode ser que o codec utilizado na gravação também gere um áudio com qualidade prejudicada. Então, tem vários fatores que impactam nisso. E o que vem de experiência nossa aqui dentro disso? Primeiro, desenvolver conhecimento interno é muito importante, aquela questão de profissionais. O segundo, dataset do mercado, né? Então, tem alguns datasets, embora seja raro, mas tem alguns datasets baseados em áudio aí no mercado. Só que nem sempre esses datasets vão ajudar a gente. Por quê? A fonte, a captura, às vezes tem datasets construídos com atores, ou datasets gravados num microfone de alta qualidade. Entendeu? Então, assim, não é um dataset que usa dados reais. E você usa o aprendizado que tem ali, gera um modelo a partir daquele dado sintético, quando você aplica no dado real, não vai funcionar. Então, a gente entendeu
que construir os nossos datasets é o que funciona. Não adianta a gente querer usar datasets que tem no mercado, não vai trazer resultado. Então, aqui, utilizar dataset próprio removendo, assim, viés externo, né? De um ator falando de coisas que não acontecem no comportamento real. Tá? Ainda, agora saindo um pouco aqui da parte de inteligência artificial, né? E fazendo um parênteses aqui para o mercado, então, a gente vamos pensar, então, estamos desenvolvendo um produto de inteligência artificial voltado para a voz, com call tracking, com uma série de coisas. Então, tem um desafio de mercado aqui. Primeiro, a gente vai extrair muita informação em cima do áudio, muita informação e gerar muitos dados para as empresas, muita inteligência, através da inteligência artificial, gerar muita informação e dados que ajudam a tomar decisão. Só que a gente percebe que uma baixa cultura no mercado, né, em várias empresas, né, na utilização de dados. Então, não adianta você... Às vezes, o problema do nosso cliente é o seguinte: beleza, tu me dá muita informação, muito rica, mas eu não tenho gente dentro do time que vai usar esses dados, que vai aplicar e vai tomar decisão em cima desses dados. Né? O que eu preciso mais, às vezes, é coletar o dado de uma forma mais bruta e dar essa informação do que eu dar uma informação muito rica. Então, aqui esse desafio de mercado de uso de dados e a baixa cultura foi um dos problemas que a gente enfrentou. A outra questão é o ser um greenfield. Então, eu estou abrindo um mercado, eu estou desenvolvendo uma tecnologia nova num mercado que não conhece aquela tecnologia e também as dores que aquela tecnologia resolve. Às vezes, o nosso cliente ele não sabia que existia um produto para resolver aquele problema. Então, ele não procura um produto para resolver aquele problema. Então, estar num greenfield ou ter poucos concorrentes tem esse problema também. Então, às vezes, ter concorrentes, ter outras pessoas falando do mesmo problema vai proporcionar uma aceleração aqui já na conquista do mercado. Como também eu estou desenvolvendo um produto de tecnologia que permite múltiplos canais. Eu posso vender isso aqui para a agência, eu posso vender isso aqui para o cliente final, posso ter um distribuidor que vai implantar a solução. Eu tenho muitos mercados também que eu posso vender para um contact center, posso vender para uma concessionária, posso vender para um banco. Eu tenho muitos mercados possíveis também. Então, isso vem também da questão do greenfield. Escolher o canal que vai me gerar aceleração e escolher o mercado, quando eu tenho muitos, é mais difícil. Agora, de repente, se eu tivesse concorrentes e encontrasse um espaço, tem vários concorrentes, mas nesse mercado, nesse nicho, não tem. Então, eu vou buscar esse cara aqui. Eu vou focar aqui. Talvez seja mais fácil do que eu buscar, tentar, entre vários canais disponíveis, dizer não para muitos que também têm esse problema. E aqui vem a nossa experiência. Primeiro, para gerar consciência no mercado e evangelização. O que a Funetec fez? A gente participou de muitos eventos associados a esse mercado. A RD Summit, por exemplo, um evento promovido pela Resultados Digitais, o maior evento de marketing digital no Brasil. A gente participou de várias edições, de 3 edições, com patrocinador, com stand lá, participou de um ciclo nacional em várias cidades também desse evento. A gente promoveu workshops também, levando o tema de análise da voz, captura de lead, né, e mensuração de leads, e levou isso através de workshops presenciais e depois online, depois da pandemia, né, onde a gente levou esse tema para segmentos de mercados relevantes. Então, a gente foi lá em Porto Alegre, reuniu várias agências e fez um workshop falando sobre o tema. Entendeu? Então, ideias aqui, né, que a gente executou e ajudaram a gente a buscar ser reconhecido no mercado. Então, hoje a gente, no mercado de agências, no mercado de marketing, nós somos uma solução conhecida, bastante conhecida já, pensando que a gente partiu do zero, sendo um produto novo, desconhecido no mercado, precisando conquistar o mercado. Como escolher um canal de vendas e um mercado? Aqui é um desafio
complexo dizer não, aquilo que eu estava comentando antes, dizer não quando você tem muitas opções, né? Mas a gente sabe que é isso aqui que vai gerar escala, você acertar o canal e o mercado. Como é que a gente buscou resolver esse problema aqui? Primeiro, através de benchmark, buscando lá fora quais os canais que dão certo para uma coisa parecida com a nossa, né? E quais são os mercados. Segundo, trabalhar muito com experimentação, conduzir experimentos. E o terceiro, aqui que a gente usou também, a gente usou um modelo de squads para criar uma squad para atuar comercialmente, desde a área da visão comercial até como implantar a solução, o jeito de vender, para um determinado mercado. Então, a gente criou uma squad para atender um mercado, por exemplo, financeiro, outra squad para o mercado imobiliário, outra squad para o mercado contact center. Então, a gente trabalhou com squads para conduzir experimentos e validar novos mercados. Então, em vez de pensar numa coisa muito ampla e mudar toda a visão da empresa para aquele mercado, a gente foi criando estruturas menores para validar esses mercados. Tá? E é um desafio constante aquilo, né? A questão do mercado e canal. Aqui, falando agora um pouco sobre o futuro. Beleza, eu trouxe um pouco de contexto aqui sobre aquilo que a Phonitrack construiu, o momento que a gente construiu e o que tem de futuro de Speech Analytics e como que a gente chegou aqui. Então, aqui eu quero compartilhar um pouco de uma técnica que a gente utiliza bastante, que é usar essa fonte aqui, que é o Hype Cycle, gerado pelo Gartner. O Gartner gera isso aqui anualmente, sobre vários tópicos. Então, esse aqui que a gente está olhando agora é sobre o tópico de inteligência artificial de 2021. Isso aqui foi entregue em julho de 2021. É um material público do Gartner e o que eles colocam aqui? Eles capturam a visão sobre tecnologias e como que está esse hype cycle em relação à expectativa e a distribuição no tempo. O que ele coloca aqui? Primeiro, uma ideia, o Innovation Trigger é quando aquela tecnologia surgiu e começa a se discutir sobre aquilo. Depois, essa tecnologia vai num pico de expectativa inflada. Então, todo mundo acha que aquela tecnologia vai resolver todos os problemas a que ela se propõe, vai ser formidável, agora sim, agora vai resolver tudo. E depois cai no vale da desilusão aqui, né? Depois ela vai num caminho de elucidação ou visão aqui, né? E depois ela atinge o platô de produtividade, onde ela passa a ser adotada de uma forma mais consciente, sabendo que problema que resolve, como que resolve, e se resolve de fato, até quanto que ela resolve daquele problema. E aqui, então, olhando sobre a inteligência artificial, só para citar de exemplo, a questão aqui, por exemplo, aqui tem um ícone, né? O triângulo são tecnologias que ainda vão levar mais de 10 anos para atingir o platô de produtividade. Né? Então, você tem aqui tecnologias, por exemplo, a inteligência artificial geral, né? Que é uma inteligência artificial que consegue entender sobre vários contextos, vários temas e tudo. Isso aqui está nesse trigger da inovação, está começando a se falar mais sobre esse tema, mas é uma coisa que vai levar mais de 10 anos para se tornar algo mainstream. E outra coisa que já passou pela trigger da inovação, já passou pela expectativa inflada, hoje já tem um pouco mais de realidade, né? Mas ela está no vale da desilusão, é sobre veículo autônomo. Então, quando a Tesla lançou lá atrás, veículo autônomo, ele já é uma realidade hoje que a gente tem e está indo para esse caminho de elucidação. Mas ela ainda vai levar 10 anos para atingir o platô de produtividade. Então, a gente tem um caminho longo aqui. O que isso tudo aqui tem a ver com o que eu estou falando da inteligência artificial, né? E isso aqui ajuda as empresas a identificar qual a tecnologia qual o momento de investir em uma determinada tecnologia. Porque quanto antes eu investir, primeiro, eu vou ser pioneiro naquilo, eu vou conquistar um diferencial competitivo. Só que pode ser que o tempo para aquilo virar mainstream e para aquilo escalar e gerar receita vai demorar mais. E o investimento que eu tenho que fazer naquela tecnologia, ela também vai ser maior, porque eu vou precisar ficar mais tempo investindo e mais tempo errando, acertando, descobrindo como usar aquilo. Tá? E sobre o nosso tema aqui tem chatbots, né, e NLP, aqui, ó, que é um voice bot, conversar, né?
Essa questão de conversar aqui são 5 a 10 anos. O chatbot aqui são menos de 2 anos para produtividade. Tá? Então, em que momento é o ideal para adotar? No momento, talvez, cada caso é um caso, mas no momento que você já passou pelo pico da expectativa inflada e está vindo para cá, talvez seja um momento de você atuar, né? E olhando também para esse timing aqui para a produtividade. E daí aqui, então, utiliza o Hype Cycle para tomar decisão onde você vai considerar risco versus oportunidade. Então, o risco de, cara, vou ficar mais tempo experimentando isso, pode ser que ainda não dê resultado. E a oportunidade daquilo que eu estou promovendo. Então, desenvolver tecnologia que estão nos primeiros estágios vai exigir mais tempo, que é o que eu falei, para gerar receita. Você vai cometer mais erro ao longo do percurso. Você vai ter mais necessidade de capital. E também não é a verdade absoluta, mas pode ajudar você a criar uma vantagem competitiva. Então, putz, que momento que está essa tecnologia, você está no momento de buscar isso. E aqui trazendo, então, sobre aqueles que eu falei, né, já mostrei até ali no gráfico, então o VoiceBot está passando pelo pico da expectativa inflada, está caindo ali, né, e ainda vai de 5 a 10 anos para ser o equivalente ao humano e atingir o platô de produtividade. Então, para pegar de exemplo aqui, vamos pegar uns assistentes aí que tem no mercado, assistentes que o segmento financeiro tem vários, virou, né, Magalu também tem e-commerce. Então, no começo, vai ter um robô que vai conversar contigo, vai fazer o atendimento, vai te tirar todas as dúvidas. E daí você liga para o negócio e ele não consegue te entender, né? E daí você começa a ter frustração, e aquilo não gera o resultado que as pessoas esperam. Por quê? Porque isso ainda vai levar tempo. Então, hoje, já se sabe como que você usa o VoiceBot. Não é que não é a tecnologia que dá para ter agora e que não dá para usar. Dá para usar, sim. Só que você sabe o que ela resolve e como que ela resolve. E hoje, a maior parte dos robôs de atendimento, eles fazem vamos falar assim, uma espécie de URA por voz. Então, você liga lá e fala, sobre o que você quer falar? Sobre cartão de crédito. Daí ele vai direcionar para a opção de cartão de crédito. E não é uma coisa ampla, né? Ainda não é capaz de fazer isso. E os que estão mais perto disso exigiram muito investimento, muito dinheiro para buscar um resultado que ainda não é satisfatório. Tá? E aqui, chatbots. Estão no Vale da Desilusão, né, mas estão indo para o platô de produtividade. São 2 anos para buscar, para ter uma alta adoção e tudo. Então, isso aqui já é uma realidade. Já é menos de 2 anos. Então, é um horizonte aqui que já quem não está usando vai passar a usar, quem não desenvolveu tecnologia e está nesse mercado precisa desenvolver, né? Então, esse aqui já passou do momento de começar a investir. O VoiceBot está no momento de começar a desenvolver, de validar, mas tem que ter a consciência que ainda vai um tempo para isso se tornar, vai exigir bastante investimento ainda. E aqui alguns desafios de futuro de IA, eu acho que aqui é uma coisa que a gente já tem visto aí no mercado, mas modelos perdem a validade com o tempo. A IA precisa aprender rápido e de maneira contínua. Então, uma coisa é você pegar um desenvolvedor de machine learning e desenvolver a partir de um dataset, fazer um modelinho estático ali, funcionou, perfeito, gerou resultado, ok. E depois que coloca aquilo, os dados começam a mudar, o comportamento das pessoas muda, o jeito, o mercado muda, né? E aquilo que você desenvolveu, ela já não tem o mesmo resultado. E o desafio é um pouco maior de fazer modelos que tenham aprendizado contínuo. Vou pegar um exemplo aqui, se eu digitar lá no Google, caneta preta. Fiz uma pesquisa no Google, caneta preta. O que me trouxe aqui? Várias canetas pretas, né? Algumas marcas diferentes aí e tal. Mas já deu para ver que nesse próprio resultado já veio um Enem aqui. Por quê? Porque quando eu fiz essa pesquisa aqui, era a semana do Enem, e nesse momento a caneta preta era usada para o Enem. Então, o modelo já aprendeu que tem a ver com o Enem também, caneta preta. Se eu pesquisasse um momento muito depois ou muito antes, o resultado não seria o mesmo. E a outra coisa aqui, se eu pesquisar caneta azul, ele me traz um cara aqui, um sujeito aqui. Por que aparece esse cara aqui? Por causa daquela música da caneta azul. Esse aqui é o autor do que virou meme, né, da música da caneta azul. Mas o robô aprendeu sozinho isso. E depois, quando isso perder relevância, ele vai sumir daqui também. Então, são
o Google aqui mostrando a aplicação desse desafio. E é um desafio constante quando você desenvolve modelos, que ele tem essa aprendizagem contínua. Outras coisas relacionadas à manutenção, escalabilidade e governança. Então, como que eu mantenho, atualizo, consigo validar, evoluir modelos, né? Escalabilidade com cada vez mais volumes de dados, governança associados aí à ética, segurança, né? Privacidade. E daí aqui um pouco do que a gente tem para falar sobre esse tema aqui, são problemas atuais e do futuro do AI. Então, como a gente vive esse momento, existem muitas empresas atuando sobre eles. E muitos fornecedores já têm os seus sabores lá para resolver problemas de MLOps, por exemplo, que está ligado a como que eu coloco um modelo, como é que eu operacionalizo o desenvolvimento, desde o desenvolvimento, da concepção da ideia, do desenvolvimento, da entrega e da manutenção, do ciclo de vida desse modelo. Agora eu preciso atualizar ele com um novo dataset, eu tenho mais dados do que eu tinha antes, mas eu preciso evoluir o modelo, eu não posso piorar ele, eu preciso ter um resultado melhor. Então, eu tenho que conseguir comparar com a versão anterior dele. E comparar modelos é difícil, é complexo se eu não tiver o mesmo dado, não tiver preservado os mesmos datasets, eu conseguir fazer uma comparação de efetivo. E como são grandes volumes de dados também, é uma outra dificuldade. Então, aqui tem ferramentas da Microsoft, da IBM, do próprio Google e de outros fornecedores aí no mercado, tem várias formas de resolver esse problema já. O ponto eu tenho que experimentar as ofertas que tem no mercado para esse problema e entender que elas ainda estão evoluindo, né? Eu não posso entrar muito de cabeça numa solução e imaginar que aquilo resolve 100%. Tem que ficar de olho no mercado, experimentando outras soluções que ajudam a melhorar a eficiência disso. Então, gerenciar o ciclo de vida do modelo é importante. Não adianta construir um modelo e cuspir um código, colocou lá e eu estou usando esse modelo. Passou o tempo, não consegue evoluir mais, porque eu já não tenho mais os mesmos dados, eu não tenho mais, às vezes, nem as mesmas pessoas que desenvolveram aquilo. Então, se eu não tenho os dados e não tenho nem as pessoas, ferrou, não consigo mais gerar a evolução daquele modelo, né? Eu vou precisar fazer uma evolução às escuras, né? Monitorar o modelo. Então, aqui são situações, eu estava falando de viés, né, de racismo, por exemplo, pode acontecer, a performance do modelo pode falhar. Então, a gente tem vários exemplos de situações, por exemplo, teve um modelo de inteligência artificial que a Amazon usava internamente nos times de RH para a contratação de desenvolvedores. E ele tinha um alto viés que contra mulheres nessa contratação, porque isso não foi o problema do modelo, não foi o modelo que estava errado, o problema foram os dados, porque nos dados que foram utilizados para treinar o modelo, tinha mais homem do que mulher, e daí o robô entendeu, cara, então se tem mais homem que mulher, então se eu tiver em dúvida, eu prefiro homem, entendeu? Então isso gerou um viés nos dados. Então monitorar, entender esses comportamentos é muito importante, e tem vários temas muito polêmicos também no meio de tudo isso, né? Tem temas aí como racismo e tudo mais. Aqui estamos entrando já na reta final aqui. O que a Phonitrack fez até aqui, né? Não quero fazer propaganda, a ideia não é vender Phonitrack aqui, mas só para vocês terem ideia do que a gente chegou, né? Onde a gente chegou. Speech Analytics, então, é a análise aqui do diálogo, né? Da conversa, e essa conversa pode ser no telefone, mas pode ser em outros canais também, pode ser num vídeo, esse tipo de coisa. Eu vou entender esse diálogo, tá? Então, o que é a Speech Analytics é isso. E a partir disso, eu consigo ajudar, primeiro, a qualificar melhor os leads no CRM. Eu vou ter leads onde eu sei sobre qual o interesse, qual era o produto, se era para tirar uma dúvida, se era para vender, se era para trocar, se era para cancelar, né? O que era. Então, o interesse e sobre o produto, eu vou qualificar esse lead. Eu não vou precisar escutar uma ligação inteira para entender o contexto, né? Isso aqui é muito... Imagine se você tiver teu vendedor precisasse ficar escutando todas as ligações, ou o teu gestor precisa escutar as ligações para entender. Aqui a gente já vai fazer isso por ele. Como replicar os melhores padrões de atendimento, desde o melhor vendedor até o melhor atendimento, né?
o que conseguiu fazer gerar mais retenção. Então, eu consegui, a partir de um volume maior de dados, ser mais assertivo em gerar métricas para você conseguir replicar aquele comportamento assertivo. E aqui, só mostrando em cima da ligação, então, a gente separa o áudio aqui, mostrando o que o atendente falou, o que o consumidor falou, identifica sentimento. Eu identifico aqui, por exemplo, a qualificação do lead, se é quente ou não, os tópicos que foram falados, foi falado sobre contrato, renovação, quais produtos que foram mencionados, se foi falado de um concorrente ou não, né? Aqui entendendo quantos por cento cada um dos locutores falou, quanto que o consumidor falou, quanto que o agente falou, o call score, que vai dizer para a gente a produtividade. Então, aqui, como eu falei, não é vender, mas é entender assim, o que a gente conseguiu evoluir aqui de 2017 para cá, tá? E aqui um dashboard aí mostrando a análise aí, do time de vendas, por exemplo, um scorecard comparando um atendente com o outro, esse tipo de coisa. Perfeito? Aqui, a gente encerra aqui, obrigado. Se tiverem dúvidas aí, perguntas, mandem aí nos comentários, eu acho que dentro do possível a gente vai tentar responder, tá ok? Obrigado, foi um prazer aí compartilhar um pouco de informação aí com todo mundo.